Olá, professora. Bom, nesse vídeo eu vou demonstrar basicamente como foi feita a implementação do nosso trabalho, que consistia basicamente na transmissão de arquivo entre um cliente e um servidor, usando o protocolo UDP. E, bom, a gente pode ver aqui nas estruturas de pastas, a gente tem uma pasta chamada cliente, que está no diretório trabalho 01, e nela a gente tem apenas a implementação do nosso cliente, sem nenhum arquivo, nem nada do tipo. E no outro lado a gente tem na mesma pasta trabalho 01 o nosso server, que nele a gente contém o nosso server.py, que é a implementação do nosso próprio servidor, e alguns arquivos de diferentes tamanhos que a gente implementou. Então, por exemplo, se a gente for ver aqui, a gente tem um arquivo médio, arquivo pequeno, arquivo grande, um arquivo de 15 megas que foi gerado com comando, então ele não tem nenhum dado muito específico aqui dentro, e também a nossa imagem que a gente vai testar a transferência logo logo. Então vamos lá, primeiramente eu vou iniciar o nosso servidor. Então se a gente vir aqui e rodar python server.py, a gente consegue observar que o nosso servidor está ouvindo na porta localhost, que é o nosso IP local, na porta 8000, e logo depois a gente executa o nosso client. Vemos aqui client.py, e ele está executando também, esperando um comando no formato desse daqui para fazer a requisição de arquivos. Então vamos testar. Se a gente fizer um @localhost na porta 8000, que é onde o nosso servidor está ouvindo, e a gente requisitar um arquivo pequeno.txt, aqui a gente tem a implementação para perda de pacotes manualmente. Então se a gente quiser testar se a perda de pacote está funcionando, a gente só seta aqui os pacotes que a gente quer perder, mas como não queremos, a gente só passa direto. A gente consegue ver que o arquivo foi segmentado em 2 e o arquivo está salvo na pasta client, está salvo na pasta como client, underline download, underline arquivo, underline pequeno. Então se a gente for dar uma olhada na pasta client, a gente tem aqui o nosso arquivo pequeno. É importante ressaltar que o nosso trabalho suporta diferentes tipos e formatos de arquivos. Então, se a gente dar uma olhada aqui, a gente tem no server, na pasta do server, a gente tem o nosso imagem.jpg, que é aqui uma imagem de uma montanha. Então, se a gente fizer a requisição como localhost na porta 8000 do nosso servidor, o arquivo imagem.jpg, a gente pode ver que eles puxam o arquivo, segmentam em duas partes, salva o arquivo em downloads, e está aqui o nosso arquivo transferido da pasta server para a pasta client. Agora, por fim, um último teste, eu vou experimentar a requisição do arquivo grande.bin, que tem 15 megas. E, bom, se a gente vir aqui e fizer a requisição localhost, aqui a gente tem algumas coisas muito interessantes para se observar. Uma delas é o total de segmentos, no caso 1922 segmentos. Isso a gente consegue observar porque, bom, a gente tem um limite do tamanho do pacote que a gente pode transferir pelo protocolo UDP. E como a gente tem um arquivo muito grande, de 15 megabytes, a gente precisa segmentar esse arquivo em pequenos pacotes para transferir de pouco em pouco e ele ser montado no final para entregar para o cliente. E outra coisa importante para se observar é que a gente ainda tem alguma perda de pacote. Então, por exemplo, a gente envia os 1922 segmentos, mas mesmo assim o cliente ainda solicita alguns pacotes que talvez possam ter sido possivelmente perdidos durante essa transferência. Então, como a gente pode ver aqui, ele não é 100% ordenado, porque os pacotes foram perdidos no meio. E ele faz essa solicitação de novo para o nosso server, e o nosso server responde enviando esses pacotes que estão faltando. Agora, dando uma olhada no código do nosso server.py, a gente pode observar que como o UDP ele tem um limite de tamanho por datagrama, os arquivos maiores eles precisam ser divididos em alguns pedaços menores, ou segmentos no caso.
No meu código, o tamanho do buffer ele está setado como 8.192. E outra informação importante é que o tamanho real dos dados que estão sendo enviados, no caso o tamanho do nosso payload, ele é um pouco menor que o buffer total, porque ele ainda tem que acomodar o cabeçalho que contém o número da sequência e o checksum. Agora vamos para os mecanismos de confiabilidade do nosso protocolo, e o primeiro deles que eu vou falar aqui é sobre a ordenação. O UDP ele não garante que os pacotes cheguem em ordem conforme eles vão ser enviados. Então, para resolver isso, cada pacote que o servidor envia, ele contém um número no cabeçalho, além das informações do checksum, que são retornadas tudo numa struct só, no caso, no próprio pacote, que ele envia, além dos dados, o cabeçalho com essas informações. E agora, para o lado do cliente, o cliente ele armazena os pacotes recebidos e ele usa essa informação dos números para escrever na posição certa do arquivo temporário para garantir que as informações sejam guardadas na ordem certa. O segundo mecanismo que eu vou falar um pouco aqui é sobre integridade. Para garantir que os dados eles foram enviados e não foram corrompidos no caminho, é usado o checksum, especificamente o da zlib. Bom, o que ele faz aqui é basicamente o servidor calcula o checksum de cada segmento de dados e esse checksum é enviado no cabeçalho. O cliente, ao receber o pacote, ele recalcula o checksum dos dados enviados e compara com o que veio no cabeçalho, basicamente feito aqui. E se os dados forem diferentes, o pacote é considerado corrompido e é descartado, sendo tratado como um pacote perdido. Ok, o aspecto mais crítico da confiabilidade do nosso protocolo é a recuperação de perdas. Eu vou simular aqui a perda de pacotes durante a transferência para demonstrar como o cliente recupera esses pacotes. Bom, o próprio cliente ele tem uma função para descartar os pacotes propositalmente para simular problemas que podem acontecer na rede. Então, se eu rodar aqui localhost na porta 8000 e solicitar um arquivo grande.txt, a gente tem a opção aqui de escolher os pacotes que a gente quer descartar. Então, eu vou selecionar o pacote, sei lá, pode ser qualquer um, o 5, o 10 e o 15. A gente percebe aqui que ele está descartando os pacotes, total de segmentos, faltando 62 segmentos, e se a gente vir no log do server, a gente consegue perceber aqui os pacotes 5, 10 e 15 sendo ressolicitados pelo cliente. Para solicitar os pacotes faltantes, o cliente envia uma mensagem NAK ou NAKEnd, a depender da situação em que ele se encontra. E essa mensagem ela contém uma lista exata dos números de sequência que ele precisa. O servidor recebe essa mensagem e reenvia apenas os segmentos solicitados. Esse mecanismo ele tem a sua utilidade por causa que ele é meio que uma retransmissão seletiva, onde ele não envia pacotes que já foram enviados anteriormente. E para esse reenvio do pacote, ele é executado até o cliente enviar uma mensagem de ACK Success, que significa que todo o reenvio foi completo e não tem mais pacotes para ser enviado. O nosso protocolo ele também tem que lidar com erros para o lado da aplicação. Erros como, por exemplo, um arquivo não encontrado. Então, se nós rodarmos aqui, por exemplo, nosso server e aqui o nosso client, e a gente fizer uma requisição de algum arquivo que não existe, por exemplo, localhost, porta 8000, um arquivo testando, qualquer coisa, .pdf, a gente percebe a mensagem recebida aqui e o arquivo testando não encontrado, enviando erro para o servidor na porta tananá. E aqui a gente recebe para o lado do cliente, informando que o erro foi recebido, file not found, e cancela toda a execução do recebimento de pacote.
Bom, aquele tratamento de erro, ele é possível pela forma como o servidor envia o pacote e como é interpretado para o lado do cliente. Então, basicamente, o que ele verifica é se o número da sequência for -1 e o começo do pacote começar com a mensagem ou com o texto ERR, ele basicamente vai printar a mensagem de erro recebida, vai fechar o arquivo temporário que foi aberto para ser escrito com os pacotes recebidos e vai remover esse arquivo temporário do diretório, além de também retornar para encerrar toda a execução da nossa busca de pacote. Uma pergunta que fica é o que acontece se o cliente tentar se conectar antes do servidor estar no ar? Então, vamos encerrar o servidor aqui. E o que foi implementado é um timeout no socket do cliente, onde ele envia a requisição, mas como o servidor não está rodando, não existe uma resposta. E após 2 segundos, o timeout ele é acionado e o cliente informa o usuário que não conseguiu se comunicar, evitando que ele fique travado indefinidamente, buscando uma resposta que nunca vai chegar. Então, por exemplo, se eu for demonstrar aqui, a gente tem o nosso client.py rodando. Se a gente solicitar qualquer pacote na nossa porta 8000, um arquivo qualquer, por exemplo, exemplo.pdf, ele vai solicitar enviada para localhost, aguardando o pacote, nenhuma resposta recebida do servidor, verifique o endereço ou o status do servidor, informando que o servidor pode estar fora do ar ou algo semelhante. Finalmente, qual que é o comportamento se o servidor cair no meio da transferência? Então, vamos iniciar o server.py aqui novamente, iniciar o client.py também, e se a gente fizer uma solicitação de um arquivo grande, por exemplo, o nosso arquivo grande.bin, ele vai fazer a solicitação, vai enviar o pacote, eu encerro aqui o nosso server e ele vai ficar basicamente nesse looping onde ele espera a resposta da solicitação de retransmissão, nunca recebe essa resposta e continua na espera. Em resumo, esse projeto demonstra a construção de um protocolo confiável sobre o UDP, implementando com sucesso alguns mecanismos como o de segmentação, sequenciamento para ordenação e o checksum para integridade, e um sistema de NACS para retransmissão seletiva das perdas. Ele também lida com erros da aplicação e cenários de falha na comunicação. Muito obrigado.